E aí, pessoas, beleza? Galera, eu recebi uma pergunta ontem sobre a Páscoa, como que eu vejo ou o que a Páscoa de fato representa. Eu sei que vocês já têm uma opinião formada, só que eu quero trazer aqui algo novo. Primeiro que a Páscoa, dentro de uma perspectiva cristã e bíblica, ela não tem relação nenhuma com ovos de chocolate ou com um coelho. Isso é uma cultura pagã e, além de ser uma cultura pagã, serve para movimentar o comércio e a indústria. Dentro da Bíblia, a Páscoa também não vai representar a ressurreição de Cristo. Eu sei que uma grande maioria acha que a Páscoa representa a ressurreição de Cristo após a sua morte na cruz do Calvário. Só que a Páscoa ela vai representar, na verdade, a morte de Cristo e não a ressurreição. Como assim, Manuelson? Você está aí falando algo que vai contra o senso comum e o que a maioria da sociedade acredita. É exatamente isso, tá, galera? A Páscoa ela vai ter início com Moisés. Lembra que Moisés ele foi levantado no Egito para libertar os hebreus da escravidão. Uma das últimas pragas foi a morte do primogênito. E, como símbolo de proteção, Moisés vai pedir para que o seu povo ele sacrifique um cordeiro e o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais das portas. Assim, o anjo da morte ele iria identificar que ele não deveria levar o primogênito que estivesse dentro dessa casa. Mas por que eu estou falando isso? Ou seja, a Páscoa inicia com Moisés, ela se inicia com a morte do cordeiro, e esse cordeiro representava ou simbolizava Cristo, que futuramente viria morrer na cruz do Calvário. Ou seja, a Bíblia ela traz a ideia de que a Páscoa representa a morte de um cordeiro. E aí, quando Cristo vem, ele vai morrer nessa data. Já era algo que estava não diria predestinado, mas é algo que já estava previsto de acontecer. Ou seja, a Páscoa ela representa a morte de Cristo na cruz do Calvário. Todas as vezes que você se deparar com essa data, que você lembre que para que você tenha vida, para que você possa existir e tenha o perdão, para que você fosse salvo, houve um sacrifício, que foi o sacrifício de Cristo. Cristo ressuscitou? Com certeza Cristo ressuscitou, mas a Páscoa de fato aponta para a morte dele. Mas o que isso significa? Isso significa que o nosso Deus ele tem um amor tão grande por mim, pela minha vida e por você, que ele foi capaz de deixar o seu trono, vir aqui a essa terra